Pessoal, vamos lá. Outro fenômeno que nós vamos aprender aí é o fenômeno de interferência de ondas. É o fenômeno de encontro entre ondas. Essa interação entre as ondas obedece o princípio da superposição de ondas. Mas o que é essa superposição de ondas, né? Então, olha só, o princípio da superposição. Quando duas ou mais ondas se propagam ao mesmo tempo, no mesmo local, no meio, há a superposição dessas ondas, gerando uma onda resultante. Esta onda resultante possui amplitude igual à soma algébrica da amplitude de cada onda. Então, olha só, a gente vai ter dois tipos de interferência entre ondas. O primeiro tipo é o tipo de interferência que a gente chama de construtiva. Isso a gente vai ter o encontro entre dois picos ou o encontro entre dois vales de ondas, né? Vamos usar uma corda aqui para representar as ondas, como a gente tem feito durante todo o curso de ondulatório. Então, olha só, quando dois pulsos se propagam na mesma corda, eles têm a mesma fase. E quando eles vão se chocar aqui no meio dessa corda, né? Vamos imaginar que eles têm a mesma velocidade, que têm a mesma distância, né? Então eles vão se encontrar aqui no meio da corda. Vai ocorrer um tipo de interferência que a gente chama de interferência construtiva, porque são dois picos, ou então dois vales, né? Quando também se encontram, a gente vai ter interferência construtiva. E interferência destrutiva quando a gente tem um pico e um vale indo se encontrar. Então, olha só, a interferência construtiva em cordas. Então, aqui ó, a gente tem a mesma imagem ali que a gente tinha anteriormente, com os dois picos. Quando chega o encontro das ondas no ponto P, o que acontece? Essa onda vai aumentar de amplitude. Porque a gente vai ter a soma algébrica entre as amplitudes dessas duas ondas anteriores. Depois que acontece a interferência aqui, que houve o aumento da amplitude, no caso da interferência construtiva, os pulsos continuam suas trajetórias como se nada tivesse acontecido, mantendo suas mesmas características das ondas da onda anterior, né? Do pulso anterior. Então, esse pulso aqui, que nesse caso era esse, ele vai continuar mantendo a sua amplitude, mantendo a sua frequência, mantendo a sua velocidade depois que ocorreu essa interferência. E a interferência destrutiva, quando a gente tem um pico e um vale, na hora que eles se encontram no ponto P, se eles tiverem a mesma amplitude, o que vai acontecer? A onda vai ser destruída. A gente não vai ver formação de onda, porque a gente vai fazer a soma algébrica. E, por exemplo, se a amplitude aqui for A e a mesma amplitude aqui para baixo, em fase, menos A menos A, dá zero, né? Depois que ocorreu a interferência, eles continuam suas trajetórias como se nada tivesse ocorrido, mantendo suas mesmas características. Onda estacionária. Essa onda estacionária é um caso particular de interferência. Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente tenha a nossa corda aí, uma fonte vibratória aqui, de modo que ela vibre no plano vertical, fazendo o movimento vibratório com a mesma frequência, né? Essa onda vai chegar, vai bater numa superfície fixa, né? E vai ser refletido com inversão de fase, conforme a gente já viu o fenômeno de reflexão. Então, cada porção dessa onda vai realizar um movimento harmônico simples. A amplitude dessa onda vai variar de ponto a ponto, né? Só que ela vai ter uma frequência constante. Essa é a onda estacionária. Então, essa onda estacionária, a gente pode definir mais algumas coisas nela, né? Então, olha só. Vamos observar aqui, ó, que tem pontos que a gente chamou de N
tem pontos que a gente chamou de V. E aqui a gente mede a distância de um ponto N até um ponto V. E aqui a distância de um ponto N até outro ponto N. Os pontos N, a gente chama eles de nó ou nodos dessa onda estacionária. São pontos onde ocorrem interferência destrutiva. Então, são pontos que, dentro da onda estacionária, são pontos que estão em repouso. Então, esses pontos a gente tem velocidade nula neles. Os V's são chamados de ventres. São pontos onde estão ocorrendo interferências construtivas e onde a gente tem a amplitude máxima da onda. Devido aos nós estarem em repouso, não há transporte de energia em uma onda estacionária, pois há uma constante transformação de energia cinética em energia elástica. Vale ressaltar que a distância entre um nó e um ventre é 1/4 de onda, e a distância entre dois nós aqui é meia onda, né? Se a gente acompanhar aqui a formação da onda, ó, aqui eu tenho meia onda, aqui eu tenho uma onda completa. Então, a distância entre dois nós é meio comprimento de onda. Vamos lá, exercício. Duas ondas iguais se propagam na água, com mesma direção e sentidos opostos. Durante o encontro dessas ondas, é possível afirmar que elas dão origem a outra onda com. Então, observem, ó, as ondas têm velocidades em sentidos opostos, né? Uma possui amplitude A1, a outra possui amplitude A2. Essas ondas são iguais, né? Duas ondas iguais, então esse A1 é igual a esse A2 em tamanho, né? Então, na hora que acontecer o choque aqui, como as duas são dois picos, vai acontecer a interferência construtiva. Então, vamos lá. A metade da amplitude das ondas iniciais? Não. A metade da frequência das ondas iniciais? Não. C, o dobro da amplitude das ondas iniciais. Se A1 é igual a A2, a gente tem o dobro, né? Então, letra C. Então, ocorreu aí a interferência construtiva. A1 igual a A2, teve o ponto de construção de uma nova onda aqui. Então, a onda resultante vai ser igual a 2 vezes a amplitude inicial. Outro exercício. Em um fio flexível, propagam-se 2 pulsos ideais, conforme a representação feita na figura. Nessas condições, após ter havido a superposição dos pulsos, calcule A, as velocidades VA e VB, e B, as amplitudes dos pulsos. Não precisa nem fazer conta. Então, a gente tem aí, após a interferência, os pulsos eles mantêm suas características iniciais. Então, portanto, a velocidade do pulso A continua sendo 8 cm por segundo e a velocidade do pulso B continua sendo 4 cm por segundo. E as amplitudes também continuam as mesmas, né, após a interferência, porque ela mantém as suas características após a interferência. Exercício 3 aí, né, da PUC. Vamos lá, uma corda de 1 metro de comprimento está fixa em suas extremidades e vibra na configuração estacionária conforme a figura abaixo. Conhecida a frequência de vibração, igual a 1000 Hz, podemos afirmar que a velocidade da onda na corda a gente pode utilizar a equação fundamental da onda, né? V igual a lambda vezes F. Então, a gente tem que o lambda ele vai ser o comprimento de onda. Só a gente pegar o tamanho completo aqui da corda, que é 1 metro, e dividir pelo número de comprimentos de onda que estão sendo formados, né? Se a gente pegar aqui, ó, aqui a gente tem um comprimento de onda, aqui a gente tem outro, 2 comprimentos de onda. Então, é 1 metro dividido por 2, dá 0,5 metros o comprimento dessa onda. Então, olha só, se a velocidade é lambda vezes F,
O lambda eu tenho que é meio metro, 0,5, vezes 1000, que é a frequência, está em hertz. 0,5 vezes 1000 dá 500 metros por segundo, portanto, letra A. Interferência em duas dimensões. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. São ondas em um tanque de água, né? A gente tem duas fontes, a fonte 1 aqui e essa fonte 2. Essas ondas estão sendo produzidas em fase e possuem mesma frequência e amplitude. Então, olha só, a gente determinou aqui que as linhas preenchidas aqui são as cristas das ondas, e onde a gente tem linhas tracejadas, a gente vai ter os vales. Então, daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda. Então, vamos lá. Princípio da superposição em ondas bidimensionais. Quando essas ondas se chocarem, né, quando a gente tem encontro entre cristas, a gente representou com um pontinho pretinho aqui, a gente vai ter interferência construtiva. Quando a gente tem encontro entre dois vales, por exemplo, esse outro pontinho preto é o outro interferência construtiva. São dois vales. Mas agora, quando a gente tem o encontro de uma crista com um vale, a gente tem interferência destrutiva. E a gente simbolizou essa interferência destrutiva com a bolinha sem preenchimento. Quando a gente tem pontos de interferência construtiva aqui, a gente pode traçar uma linha entre eles e a gente chama essa linha de linha ventral. Beleza? Aqui a gente tem uma linha de interferências destrutivas. Essa linha de interferência destrutiva a gente chama de linha nodal. Condição para que haja, interferência construtiva nesse tipo de ondas. Então a gente tem aqui, duas fontes, fonte 1, fonte 2. Esse ponto P está a uma distância D1 dessa fonte 1, e esse ponto P está a uma distância D2 da fonte 2. Então olha só, no ponto P, aqui, a gente tem o ponto P. Então, se essas ondas chegarem em concordância de fase, aqui, com defasagem de um comprimento de onda inteiro, o ΔD, a variação de comprimento aqui, entre os Ds, ele deve ser nulo ou par de meios comprimentos de onda. Então, se eu pegar D2 menos D1, eu tenho ΔD. Esse ΔD ele deve ser zero. Se ele for zero, essas ondas estão chegando juntas aqui. Por exemplo, essa crista está chegando junto com essa outra crista, nesse ponto P. Ou, se ela for par de meios comprimentos de onda, vai chegar aqui também duas cristas, não sendo as mesmas que estão as primeiras aqui, as frentes de onda, mas vão chegar em concordância de fase, então vai ter ou dois vales ou duas cristas, chegando ao mesmo tempo no ponto P. Então, sempre que a gente tem o ΔD zero ou par, a gente vai ter interferência construtiva chegando a esse determinado ponto P aqui. Então, ΔD igual a D2 menos D1, que também vai ser igual a N vezes lambda sobre 2, em que esse N ele tem que ser 0, 2, 4, 6, tem que ser um número par para que haja a condição de interferência construtiva.
Já para a condição de interferência destrutiva, se a gente tem N's pares para interferências construtivas, a gente pode pensar que para interferência destrutiva vai ser diferente, né? Então essas ondas, elas têm que estar o quê? Deslocadas, né? Por meio comprimento de onda. Então sempre vai chegar ao mesmo ponto. Uma crista e um vale. Então esse ΔD deve ser um número ímpar de comprimentos de onda, né? Então ΔD vai ser D2 menos D1, que também vai ser igual a N lambda sobre 2. Só que esse N vai ser ímpar, né? 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, interferência construtiva, 0 ou números pares. Interferência destrutiva, números ímpares. Então, vamos lá, exercício. Num tanque com água com profundidade constante, são colocadas duas fontes vibratórias, que produzem ondas circulares. As fontes estão em concordância de fase, com frequência de 10 Hz. A velocidade de propagação das ondas produzida pela fonte é de 20 centímetros por segundo. Determine o tipo de interferência que ocorre nos pontos X e Y da figura. Vamos lá. Eu vou fazer o ponto X e vou deixar que vocês façam o ponto Y aí, enquanto vocês estiverem estudando. Então vamos lá, aqui eu tenho as fontes, né? Fonte 1, fonte 2. Aqui está meu ponto X. Eu tenho uma distância de 10 centímetros, que eu chamei de D2 aqui, que é a distância da fonte 2 a X, e tem a distância da fonte 1 até X igual a 5 centímetros. Então vamos lá. Então olha só. O meu ΔD ele tem que ser igual a D2 menos D1. D2 é 10 centímetros. D1 é 5. Então 10 menos 5 igual a 5 centímetros. Então meu ΔD igual a 5 centímetros. Vamos descobrir agora quem que é o nosso comprimento de onda. Então pela relação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, eu consigo definir que o lambda é igual a V sobre F. O V é 20. A frequência me falou que é 10 Hz. Então 20 sobre 10, eu vou ter que meu comprimento de onda é igual a 2 centímetros. Então o ΔD, que também é igual a N sobre lambda, N vezes lambda sobre 2, que é igual a 5. Analisando essa parte aqui, ó, N lambda sobre 2 igual a 5, eu vou ter 2 por 2, 1. Então esse N meu é igual a 5. E a gente já sabe que, como N é ímpar, a gente vai ter interferência destrutiva nesse ponto X. E aí fica o ponto Y para vocês localizarem aí em casa e definir se está sendo interferência construtiva ou destrutiva nesse ponto Y. Próxima aula a gente vai ver o experimento de Young.